final. Mokuba estava em cima de um prédio, mexendo em seu computador, pois pela ordem do seu irmão Mokuba, começou a ajudar Yuji a encontrar seus amigos para proteger eles do Inter do Marik além do próprio Marik. Ele estava bastante concentrado em sua pesquisa, mas algo chamou sua atenção, uma notificação da agência de duelos, que se encarregava de monitorar os duelos, dar os resultados, mandou uma notificação para ele. Ele viu a notificação e ficou bastante surpreso com o que estava escrito. Um novo classificado. Esse é classificado mais rápido além do meu irmão. Seu baralho é algo incrivelmente estranho. Ficha é um pouco confusa. Ele usa baralho de olhos vermelhos, mas nunca tinha visto que existia outras cartas olhos vermelhos além dos olhos vermelhos. Vendo que essa pessoa misterioso não tinha muitos registros de duelos. Os únicos que já foram registrados foi um duelo usando as regras antigas. Uns poucos quando entrou na batalha da cidade. Essa pessoa era eu, meus registros eram confusos. Meu histórico de batalha um pouco nulo. Parece que esse cara surgiu do nada e foi classificado do nada. Vou informar ao meu irmão. Ele deve saber que o primeiro classificado já passou mais rápido do que o previsto. Em outro cenário se dava para ver como Yuji e Kaiba estavam andando, um para procurar os amigos, outro porque queria lutar contra o outro quando terminasse seus assuntos, até que Kaiba parou de andar, o que foi percebido por Yuji, que viu como Kaiba estava falando com alguém. Entendido, Mokuba, continue como sempre, esse duelista não é importante para mim, então não tem problema, só continua me certificando sobre os duelos onde estão os deuses egípcios. Entendido, irmão. Desligando a ligação. O que era? Kaiba respondeu indiferente. Um finalista que conseguiu coletar todas as cartas para chegar na classificação. Foi mais rápido do que o previsto, mas isso não é importante. Posso saber o nome desse participante? Por algum motivo Yuji sentiu curiosidade sobre esse finalista, mas já tinha uma ideia em sua cabeça de um duelista formidável que poderia vencer ele em um duelo. Seu nome é Wakasa Imaushi. Ele é um duelista misterioso sem muitos registros. Que tem a carta de olhos vermelhos. Ele não é importante para mim. Yuji abriu um pouco os olhos, mas rapidamente sorriu um pouco sobre o participante. Parece que Wakasa foi mais rápido que eu. Kaiba simplesmente levantou uma sobrancelha e perguntou: algum amigo seu? Kaiba realmente não tinha muito interesse nesse tipo de assunto, mas o sorriso de Yuji revelou que Yuji tinha uma grande admiração por esse duelista. Seus olhos tinham determinação, como se quisesse superar esse duelista. Ele é um amigo, ele com certeza um grande duelista, ele tem a capacidade de me vencer poucos turnos. Até hoje nunca vi ele duelando sério. Kaiba agora estava realmente surpreso. Um duelista que nunca tinha ouvido falar tinha a capacidade de derrotar Yuji, seu rival, em apenas alguns turnos. Kaiba realmente estava um pouco furioso. Yuji era seu rival, a pessoa que derrotou ele. Yuji é a única pessoa que pode derrotar Kaiba. Yuji. Somente Yuji só pode ser derrotado por ele. Kaiba não acreditava 100% que esse Wakasa poderia derrotar Yuji em poucos turnos, já que poderia ser somente uma suposição da força desse duelista, ou que ele tem uma habilidade boa de puxar a carta certa em momentos difíceis. Mas Kaiba não falou nada sobre isso para Yuji. Ele mesmo veria com seus próprios olhos o que esse duelista é capaz de fazer. Derrotaria ele sem nenhum problema, já que o único que pode vencer é o próprio Yuji. Bom, eu tenho que continuar a procurar meus amigos antes que Marik os encontre, e depois disso conseguirei as outras cartas mapas. Não vou ficar atrás de Wakasa enquanto ele avança na minha frente. Yuji disse com determinação. Emoção para sair correndo atrás de seus amigos. Essa integração fez Kaiba simplesmente afiar um pouco a mirada. Ele iria mostrar que era o melhor. Que somente ele poderia ser o melhor. Que somente ele teria como vencer Yuji. Kaiba, sem dizer uma única palavra, continuou caminhando na direção de Yuji, enquanto esperava receber notícias dos amigos de Yuji para eles finalmente terem esse duelo. Que Kaiba consiga o seu segundo deus egípcio. Finalmente derrote Yuji para mostrar que ele é o verdadeiro rei dos jogos. Mudando de cenário.
Se dava para ver como em um museu de história antiga e de mistérios do Antigo Egito. Se dava para ver uma mulher de pele escura que vestia um vestido branco. Essa mulher era Ishizu Ishtar. Ela atualmente estava se preparando para sair do museu. Seu olhar estava sério um pouco melancólico, mas também estava pensativa. A interação com aquele homem mexeu um pouco consigo mesma. Por um momento se perguntava se realmente existia o destino, mas ela jogou esses pensamentos fora no mesmo instante. Ela não sabia como aquele homem tinha escapado do seu artefato do milênio, mas nem mesmo ele poderia escapar ou interferir com o destino. Nem mesmo ela que poderia ver o destino futuro das pessoas e dos acontecimentos. Mas a semente da dúvida já tinha sido plantada em sua mente e coração. Só precisaria de algum tempo para ela crescer e abrir seus olhos. Ele estava passando pelo corredor até que viu algo que deixou ela um pouco surpresa e um pouco atônita, já que sentado em um banco, olhando para um desenho em uma pedra que se assimilava a um enorme dragão negro, estava a pessoa que tinha invadido seus pensamentos nos últimos momentos, que simplesmente estava em pé ali como da última vez que se conheceram, como se essa cena estivesse passando novamente nesse momento. É incrível, não? Os dragões são criaturas incríveis e majestosas, cada um à sua maneira. Essas palavras fizeram com que Shizu abrisse um pouco os olhos. Era exatamente essas mesmas palavras que ele usou quando se conheceram pela primeira vez. E Shizu não deixou isso de lado. Como da última vez. Ela ficou ao lado dele olhando também a mesma escritura antiga com o desenho de um enorme dragão feroz de escamas negras. Sim, eles podem ter sua majestosidade, cada um à sua maneira. Eu olho para ela com um pequeno sorriso divertido enquanto ela olhava para os meus olhos. Aqueles olhos roxos que a cativaram por ter feito para um momento algo impossível de fazer que até hoje ela estava curiosa para descobrir como ele conseguiu burlar o destino. Vejo que também irá participar da batalha da cidade. Tiro meus olhos dos seus olhos. Vejo o disco de duelo em seu braço que já tinha algumas cartas nele. Eu conhecia poucas cartas da Ishizu, mas conhecia a sua principal carta que provavelmente poderia me dar alguns problemas se ele usasse no momento certo. Ishizu olha para o disco de duelo em seu braço sem muita impressão. Ela simplesmente respondeu casualmente, voltando a olhar para a estatueta do grande dragão, movimento que foi imitado por mim. Eu tenho uma missão nesse torneio. Não estou interessada em vencer a final, somente quero concluir meu objetivo de guiar o faraó possivelmente salvar meu irmão da sua própria escuridão. Ishizu não tinha motivos para esconder nada a essa altura do campeonato. Ela sabia que esse homem que até agora não sabia seu nome, já sabia da situação, já sabia sobre seu irmão sobre o faraó, que ela não sabia como ele tinha todo esse conhecimento, mas por enquanto não entraria nesse assunto. Eu aceno com a cabeça um pouco compreensível. Ishizu nunca teve interesse no torneio da batalha da cidade. Nunca teve o interesse em duelar mesmo tendo potencial de ser uma das melhores duelistas femininas do mundo. Mas seu único objetivo era salvar seu precioso irmão, guiar o faraó, mas esse último eu não estava interessado. O que vai fazer depois de tudo isso acabar? Minha pergunta pegou ela desprevenida. Ela nunca imaginou que ele perguntaria esse tipo de coisa. Sendo sincera, ela nem ao menos tinha ideia se realmente conseguiria voltar viva desse torneio, se de algum jeito ela tivesse a sorte ou o azar de enfrentar seu irmão. Mas ela pensou um pouco. Talvez, se o faraó cumprisse seu destino, derrotasse seu irmão, o salvasse das suas próprias trevas, então talvez, só talvez, eu acho que voltarei para casa. Viverei minha normalmente, como é tradição dos meus antepassados. O lugar ficou um pouco em silêncio. Essa foi uma resposta meio vaga demais. O tom de Shizu revelava que não era realmente isso que ela queria, mas era algo que lhe foi implantado pela família que deveria ser levado como tradição para as futuras gerações. Mas, era tão triste. Sua resposta é meio triste. Ishizu não se surpreendeu com minha responder. Na verdade, algo dentro dela já esperava essa resposta quando ouviu sua própria resposta. Era realmente triste, ela sabia, mas como poderia negar isso? Ela nunca teve escolha e agora estava em uma missão. Não tinha tempo para pensar sobre seu próprio futuro ou o que faria depois de tudo isso acabar. Eu sei, por isso que eu já aceitei meu destino. Continuarei com a tradição da família Ishtar.
O ambiente ficou em um silêncio realmente incômodo. Não tinha o que eu falar nesse momento. Essa resposta me pegou um pouco e agora estou em dúvida. Essa vida era triste demais para alguém tão amável como o Shizu suportar. Ela viveu toda a sua vida para seguir a tradição da sua família e nunca conheceu o que realmente seria o mundo lá fora ou perguntaram o que realmente ela queria. Espera. O que realmente ela queria? Era essa a resposta que eu estava procurando. Eu dei um suspiro para sorrir meio simpático, como se tivesse com pena de Shizu para dizer: você realmente só fala de tradição é salvar seu irmão, é cumprir sua missão de guiar o faraó, mas alguma vez quando você estava sozinha ou vendo o mundo, você se perguntou para si mesma, era realmente isso que eu quero para minha vida? Eu realmente estou sendo feliz com isso? E Shizu abriu um pouco os olhos. Enquanto sua mente vagava entre essas perguntas, ela começou a se lembrar que desde muito jovem ela foi disciplinada para seguir os costumes da família e guiar o faraó quando ele renascença se é guiar ele para seu destino no descanso eterno. Ela por uma vez naquele tempo, ela realmente se perguntava em seu coração: eu quero realmente essa vida? Essa pergunta vagou em sua mente por muito tempo. Ela nunca teve tempo somente para se questionar se ela realmente estava satisfeita ou feliz com o que tinha e o que deveria fazer. Mas hoje, esse homem misterioso que ousou desafiar o próprio destino, fez ela se questionar sobre sua vida com simples perguntas que ela somente vez na vida tinha feito a si mesma e depois ficaram trancadas no fundo do seu coração porque deveria cumprir seu destino. Eu sou feliz. Ela não perguntou para ninguém em especial, nem mesmo para esse homem. Ela estava com a cabeça baixa, enquanto realmente estava pensando profundamente em seu coração. Revendo de novo sua vida. Eu não interrompi seus pensamentos. Ela realmente precisaria desse momento só para ela. E agora eu me levanto com as mãos nos bolsos para dizer com um pequeno sorriso compreensível: entende o que eu quis dizer? Nosso destino nunca esteve escrito, é o futuro. Por mais que seja confuso aqui de para prever, não significa que ele não pode ser mudado. Nosso eu do presente sempre pode ser melhor que ontem, é como já dizia uma velha tartaruga, mas que era muito sábia. O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Eu deixo ela ainda mais pensativa sobre minhas palavras e sei que ela precisaria de mais tempo para pensar que algo desse nível não mudaria tão simples de um dia para a noite tão facilmente. Não quero que você mude completamente agora ou que abandone sua missão ou desejo de salvar seu irmão. O que quero é que você pense por si mesma, tome suas próprias decisões, viva como você quer viver, que se possível, ficando em sua frente para pegar suas duas mãos, dizer acariciando elas delicadamente, como se a qualquer momento elas pudessem se quebrar. Que você finalmente se livre dessas algemas que você e sua família puseram em você. Viva livremente como você sempre quis experimentar o mundo como ele e as maravilhas que ele pode oferecer. Sempre podemos mudar, podemos viver nossas vidas inteiras, nós remoendo ficando no passado, ou podemos viver no presente ser melhor do que no passado. Então não importa quem você foi, mas quem você será a partir de agora. Então qual vai ser a sua escolha? Eu deixo de segurar suas mãos. Deixe Shizu para colocar as mãos nos meus bolsos para me retirar do lugar. Mas antes que eu pudesse caminhar mais alguns passos, uma mão delicada segurou meu casaco. Era um agarre tão forte, mas que ao mesmo tempo era tão delicado, como se essa mão não quisesse deixar que eu saísse do lugar, mas que ao mesmo tempo se certificava para não ser bruto. Era uma boa combinação. Eu olhei para trás vendo os olhos pensativos de Shitar, que estava em dúvida, já que agora sua vista da vida está completamente confuso. Sabe o que ela realmente quer? Tudo que ela tem agora que consegue responder essas questões que estão a atormentando. Era esse homem que estava segurando com força e delicadeza. Qual o seu nome? Eu, vendo sua dúvida, digo com um pequeno sorriso divertido somente para melhorar o clima pensativo que estava no ar: não acha que é uma falta de educação pedir o nome de alguém sem antes se apresentar? E Shizu teve um pequeno sorriso. Era tão pequeno que quase não dava para ver, mas ainda assim disse: meu nome é Shizu Ishitar, sou a filha da família Ishitar, portadora do colar do milênio. Eu dou um sorriso um pouco mais grande para responder de uma maneira divertida e confiada:
Prazer em te conhecer, Shizu Ishtar da família Ishtar. Meu nome é Wakasa Imaushi. Sou o homem que vai derrotar tanto o faraó quanto os próprios deuses egípcios. É assim me tornar o duelista que se senta no topo do mundo, como o melhor duelista do tempo atual. Minhas palavras irradiavam confiança. É a arrogância de como se o que eu estivesse dizendo fosse um feito, não algo que almejasse, mas sim um feito como se eu já estivesse fazendo. Isso fez os olhos confusos de Shizu brilharem um pouco. Esse homem que a fez refletir sobre sua própria vida tinha uma meta tão grande. Sua arrogância em suas palavras demonstravam o quanto ele estava confiante de si mesmo e não tinha nenhum medo do caminho que estava tomando para chegar na cima dos duelistas. Alguém que poderia carregar uma meta tão grande com certeza não poderia ser uma pessoa qualquer. O como da última vez que se conheceram, e Shizu queria fazer um último teste para ver o quão confiado esse homem estava que poderia ir contra o próprio destino. Esse da última vez não foi um truque para enganar sua previsão. Saque seu baralho. Vamos repetir novamente o teste da última vez. Você tem metas grandes. É uma grande sabedoria em suas palavras, mas quero comprovar se você tem realmente essa capacidade para ir contra o destino, ou se tudo que você fez até agora foi somente um truque. Seus olhos eram cheios e não aceitaria que eu recusasse esse teste. De qualquer forma, eu não tinha o porquê recusar. Esse teste realmente era divertido. Sabia que poderia confiar na minha galera para decidir quem iria ser casado. Com um sorriso divertido, eu saquei meu baralho e olho para ele com um sorriso divertido para ver que a carta que estava na minha frente era o dragão negro de olhos vermelhos que tanto caracteriza meu baralho. Que sem ela eu perco mais da metade de todas as minhas jogadas. É também a carta que eu posso perder se eu for derrotado no torneio da Batalha da Cidade. Mas isso iria acontecer? Claro que não. Eu, com muita habilidade para anos de duelo, na minha outra vida começo a embaralhar as cartas de olhos fechados, confiando completamente nas minhas cartas, enquanto me certificava que as cartas estavam bem distribuídas de forma completamente aleatória. Foi uma técnica que eu e meu grupo criamos para evitar trapacear e deixar o jogo muito mais divertido. Completamente na mão da sorte. Eu paro de embaralhar as cartas para colocar elas no meu disco de duelo. Preparar para sacar uma carta. De acordo com a sua previsão, e Shizu, qual carta ou destino diz que eu sacarei? Pergunto com um pequeno sorriso divertido e desafiante, sem nenhum pingo de medo do destino. Que eu com certeza não sacaria a carta que o destino quisesse. E Shizu fecha os olhos. Seu colar do milênio brilha com um brilho dourado resplandecente para o brilho se dissipar, para dizer seriamente, abrindo os olhos: você sacará a carta Rei Caveira de Olhos Vermelhos. Eu sorrio com sua afirmação para puxar uma carta de olhos fechados e dar um sorriso confiado, mostrando lentamente a carta para Shizu. E Shizu dá um pequeno sorriso decepcionada, mas mesmo nesse sorriso ela parecia feliz. Também podia ver ironia, pois a carta que eu tinha sacado era uma carta de Mago Negro. Era meio irônico, já que a primeira precisão que ela fez, ela previu que eu puxaria essa carta. Agora essa carta acaba de ser sacada, desafinando completamente, vencendo o destino estabelecido. Nós vemos nas finais, Shizu. Estarei esperando por você. Até lá, pense um pouco mais em você. Não tem problema nenhum em você querer salvar seu irmão, já que isso é admirável, mas também não tem problema de você ser um pouco egoísta de vez em quando fazer algo porque é sua própria vontade, que ninguém pediu ou ordenou, mas quem sabe, você é inteligente e incrível. Tenho certeza que você encontrará as respostas por si mesmo. E Shizu não sabia o porquê, mas por algum motivo ela sentiu seu coração bate mais rápido enquanto seu rosto ficou um pouco quente. Enquanto via o sorriso ouvia as palavras de Wakasa. Ela realmente gostou de conversar e ouvir os conselhos dele. Vendo ele partindo de uma maneira gloriosa e arrogante como se o mundo estivesse na palma da sua mão, fez ela pensar em uma coisa quando não viu mais ele no museu. Eu vou reencontrar ele, porque essa é minha escolha, mas por enquanto tenho minha missão. Mas dessa vez ela tinha uma nova determinação para concluir seu objetivo. E agora mesmo, ainda confusa, ela tentaria tomar suas próprias decisões, planejar suas próprias metas, porque agora ela abriu seus olhos, começou a enxergar o mundo de outra maneira. Via como seus olhos não conseguiram antes enxergar o que esse mundo tinha a oferecer. E Shizu Ishtar agora quer encontrar um novo objetivo, depois que concluir sua missão, um objetivo que por enquanto ela não está segura do que pode
pode ser, mas que tem certeza que poderá encontrar ele no final na batalha da cidade. É finalmente ver o que Vakasa poderá fazer contra seu irmão ou contra o próprio faraó. Ela queria ver com os próprios se aquele homem conseguiria fazer tudo o que havia dito, ou se ele cairia por sonhar demais, e Shizu não estava segura, pois aquele homem não poderia ser previsto pelo destino. Então tudo o que poderia fazer era olhar seu trajeto com seus próprios olhos. Mudando de cenário. Eu estava andando do lado de fora do museu. Admito que estava bastante emocionado e também muito impaciente com o que pode acontecer agora pro futuro, já que consegue pelo que parecer dar mais motivação a Ishizura, que provavelmente ela tem uma trama diferente da história original. Eu dei um suspiro acalmando minhas emoções. Eu já sabia que isso iria acontecer, é que minha simples presença nesse mundo já mudou completamente o rumo da história original. Mas quem liga? Essa é minha vida e vou viver ela da maneira que eu bem entender, é do jeito que eu quiser. Se eu tiver um desafio no futuro por conta disso, então enfrentarei de frente e sairei por cima com toda a minha força e destruirei qualquer barreira que impeça de eu completar meu objeto. Eu chego na frente da minha moto e levanto um pouco meu punho, enquanto digo com um pequeno sorriso agradecido: valeu pela ajuda nas palavras, apesar de que tive que improvisar um pouco porque você parecia era que eu começasse a falar um poema. Para a maioria das pessoas eu poderia estar falando sozinho como um lunático, mas uma mão espectral, que também era um punho, se estrelhou com o meu fazendo um toca aqui. Essa mão não era visível para os olhos das pessoas, mas era completamente visível para meus olhos. Essa pessoa que tinha cumprimentado com o toca aqui não era ninguém mais do que meu amigo Mago Negro, que também tinha um sorriso divertido apesar de ter uma grande gota de suor na cabeça pelo meu comentário sarcástico. Não tenho muitas dicas com o que lhe oferecer, mas tenho que admitir que improvisando você manda muito melhor. Eu aceno com a cabeça, segurando o capacete da moto. Foi um dom que cultivei. Eu consigo improvisar quando tô em situações complicadas. Nunca pensei que ele seria útil em esse tipo de situação, mas ele jogou um papel muito importante. Colocando o capacete na minha cabeça e subindo na moto. Para onde vamos? Já que agora você está participando da final. Eu ligo a moto e respondo com um olhar tranquilo. Vamos nos preparar. Preciso rever algumas estratégias. Preciso de maneiras para derrotas as cartas de deuses egípcios. É lutar contra os melhores como Marik, Kaiba e principalmente Yuji. Afinal, você ainda tem uma revanche com o Mago Negro dele. Ao ouvir minhas palavras, uma aura negra e roxa começou a surgir do Mago Negro, enquanto seus olhos tinham uma emoção indescritível depois de ouvir sobre sua revanche com o Mago Negro. Eu acelerei a moto, enquanto com um sorriso confiado o Mago Negro desapareceu e voltou por meu baralho. Agora tínhamos um pouco de trabalho. Precisaria de estratégias para enfrentar a habilidade de Yuji de mudar o destino. Sacar a carta certa para a ocasião. Tinha que me preparar para os peixes grandes, pois eles seriam minhas escadas para o topo do mundo dos duelos. Minha emoção não poderia mais ser contida ao ponto de que meus olhos ficaram vermelhos, enquanto uma pequena chama saía de casa um deles, enquanto uma sombra de um enorme dragão aparecia atrás de mim, rugindo, mostrando sua soberania orgulhosamente.